Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos falar sobre a fé. E temos como título para a reunião de hoje, anote: o tempo de milagres não acabou. Diga eu creio. Diga eu recebo. Como está aqui no telão, ó. O tempo de milagres não acabou. Ah, pastor, que bom por essa palavra na manhã de hoje. Porque eu estou precisando de um milagre na minha vida, um milagre na minha família, porque é briga, é contenda. Tem acontecido tanta coisa, pastor, lá na minha casa, lá no meu trabalho, e eu estou precisando de um milagre, e eu recebo que ele vai acontecer. Diga comigo: eu sou um abençoado de Deus, um mais que vencedor. Vai dar tudo certo, eu vou vencer essa situação. Os anjos de Deus estão ao meu redor. Deus existe, Deus é poderoso, e eu louvo a Ele com as minhas palmas. Ele é poderoso, Ele existe. Quando se fala sobre a fé, meus irmãos, é assim que temos que vivê-la. Quando se fala da confiança, é assim que temos que viver. Quando se fala da perseverança, é essa determinação que temos que ter. Em o nome do Senhor Jesus. Fé, não é isso que a gente vê aí fora não, no sistema não. Se Deus não resolver o meu problema, eu largo ele. Se Deus não resolver essa situação, eu também largo a Bíblia, eu largo a igreja. Isso não é fé, isso pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Fé é você crer que Deus existe. Deus existe, isso é fé. O meu Deus é poderoso. O meu Deus pode fazer na minha vida, na minha casa, na saúde dos meus, o que Ele fez na vida do rei Ezequias. Que mesmo com a palavra de Deus diante dele, olha, arruma tudo aí, se organiza, porque tu vai morrer. Se você recebe a palavra do próprio Deus que você vai morrer, não te resta nada a fazer. Mas ele fez. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu tenho me alimentado da tua mesa, eu tenho tido olhos voltados para o Senhor, eu nunca desprezei o teu ensino, eu tenho sido fiel a ti, Senhor. E o mesmo profeta que havia dito para ele que ele iria morrer, o mesmo homem de Deus, Isaías, foi usado por Deus para dizer, amando de Deus: olha, Deus vai te dar mais alguns anos de vida. Então isso nos ensina muitas coisas. Que mesmo que você não possa fazer nada por essa situação, você vai crer contra a esperança, mesmo assim. Deus é poderoso, Deus existe. E eu vou me ver livre dessa tormenta, em o nome do Cristo ressuscitado. Continuar perseverando. Quando tudo diz que não, eu digo que sim. Quando tudo diz que não, eu vou continuar caminhando na fé. Eu vou continuar perseverando no meu Deus. Nós poderíamos essa manhã está tratando de uma outra coisa, de um outro assunto, de um estudo, de um outro tema. Mas por que esse assunto hoje sobre a fé? Porque esse tema hoje, o tempo de milagres não acabou. Porque as notícias que a gente ouve, que todos os dias a televisão, a mídia mostra, pandemia, mortes, desemprego, empresa quebrando, falindo, e fome.
tem levado muitas pessoas a uma certa depressão, a um certo medo, a um certo desespero, a uma descrença, porque são notícias ruins. Isso leva às vezes as pessoas a olharem as coisas com os olhos da carne, e nós cristãos não podemos ser descrentes que a palavra de Deus parou de operar, que o tempo de milagres acabou. Porque, meus amados, a palavra do nosso Deus, que a gente recebe aqui, que participamos da mesa dele, ainda tem autoridade contra os males dessa vida, contra as doenças dessa vida, contra os problemas dessa vida. Pastor, estou precisando de um milagre na minha vida, na minha família, na minha saúde. A palavra de Deus tem poder contra essas coisas que são males da vida. Deus ainda é poderoso. Diga, Deus é poderoso. Você que está do outro lado, meu irmão, não seja descrente por conta das notícias na mídia, na televisão. Ah, pastor, é um monte de empresa que está quebrada, é falência, é desemprego, é fome. Eu estou perdido, pastor. Não, você não está perdido não. Não seja descrente. Deus é poderoso, e a palavra dele tem autoridade contra os males dessa vida, e você vai confessar isso, como mais que vencedor que você é, como eleito de Deus que você é nessa terra. São anjos sobre a terra aqui, somos anjos vestidos em um vaso de barro, em um corpo de carne sobre a terra, somos poderosos. Nós não podemos ser descrentes, com tanto poder, com tanto conhecimento sobre a terra. Tu não serás atingido. Pode estar o mundo caindo lá fora, mas é como diz o Salmo 91: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vamos olhar para a fé. Você que está aqui, você que está do outro lado, vamos olhar para a fé e crer na palavra que está na Bíblia. Se Deus está dizendo que pode cair um tanto de um lado e outro tanto do outro, e tu não serás atingido, vamos acreditar que a palavra de Deus tem autoridade contra os males dessa vida. Para começar esse tema de hoje, que o tempo de milagres não acabou, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 35. Tome nota, pega aí o caderno, peça para alguém te auxiliar, mas anote. Hebreus 10, 35. É a primeira evidência dessa manhã. E diz assim, muita atenção, amados de Deus, pedras vivas, igreja abençoada do Cristo ressuscitado. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Começa assim: não abandoneis. Paulo estava pregando para uma igreja, e você é a igreja de Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Ela tem grande o quê? Galardão. Então isso me ensina que o tempo de milagres não acabou. Se eu me mantenho, eu tomo posse. Você tem que confiar, e confiar mesmo em Deus, abençoados. Lançar a sua ansiedade, as suas preocupações, a sua solidão, a sua fé sobre Deus, os seus problemas sobre Deus. Lançar sua tristeza, sua dor, a sua solidão. Deus, prepara alguém para a minha vida. Lançar sobre Deus, em um nome do Senhor Jesus, seja qual for, porque ela tem grande galardão, a sua confiança. E onde se vê essa confiança? Nos momentos difíceis, se a pessoa confia realmente em Deus ou não. É agora, nesse momento da tua vida, que se vê se realmente você confia em Deus. É agora que você tem que acreditar na autoridade da palavra de Deus.
como aquele centurião e o servo que ele tinha enfermo. Ele acreditou na autoridade da palavra de Deus e falou: Senhor Jesus, não preciso o Senhor ir lá em casa, me dê apenas a palavra, eu tenho certeza dentro de mim que o meu servo ficará curado. Ele acreditou na autoridade da palavra de Deus. Por isso que é muito importante, você que se alimenta da mesa de Deus, está sempre declarando a palavra de Deus, porque ela tem autoridade, poder contra todos os males dessa vida, e transmitir essa palavra a outros. E quando estiver falando com o Pai, com o seu Deus, não precisa você ficar ensinando para Ele aonde Ele tem que curar você. Olha, Senhor, é mais ou menos aqui do lado esquerdo. Não, Deus, não é no direito, é no esquerdo que o Senhor tem que tirar a dor. A ferida está aqui, o tumor, e está aqui, ó, bem abaixo aqui, Senhor. Não precisa ensinar para Deus naquilo que você precisa, como saúde. Ele sabe. Estou precisando muito de um milagre na minha família, eu preciso que o Senhor cure o fulano. Não é o caçula, é o mais velho. Não é minha esposa, é o meu marido. Cuidado para você não errar, hein? É mais ou menos para cá. Deus sabe, Ele é soberano. Basta você dizer: Senhor, estou precisando da saúde. O outro também está precisando, Senhor. Eu anulo essa enfermidade e me receba em saúde perfeita, Senhor. Receba o livramento dessa tormenta em nome de Jesus. Eu recebo e creio que Tu és poderoso, meu Deus. Hoje, amanhã e sempre. Não vou abandonar a minha confiança. Mesmo que o médico tenha dito tudo o que ele disse, eu vou continuar crendo, eu vou continuar chamando a existência. E não precisa ficar ensinando para Deus. Tem ministérios lá fora, principalmente esse de revelação: Senhor, vem com bisturi de ouro. Mas não é no lado esquerdo não, nesse fulano é no lado direito. Faz, Senhor, a cura com o teu bisturi. Não precisa estar ensinando nada para Deus. Deus é soberano, Ele sabe aonde está a dor naquela pessoa, onde está a ferida, onde está o câncer, onde está a enfermidade, o que está, Deus sabe. E nós temos que confiar, como diz aqui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela traz recompensa, ela traz milagres. Diga: eu recebo essa palavra. Verso 36, Hebreus capítulo 10: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. A perseverança, Paulo está ensinando para a igreja. Eu estou lendo uma carta que fala da doutrina da graça de Deus. E a fé faz parte da graça de Deus. Eu estou lendo uma epístola que explica o evangelho da graça, que está dizendo para mim e para você, que a perseverança me faz possuidor do milagre, da bênção de Deus. Eu não vou desistir. Tem que ser a sua determinação. Eu não vou desistir. Perseverança não é tentar uma vez e desistir. É tentar sempre. É tentar sempre e estar sempre esperando o melhor. Não é o pior não. Porque falaram que depois disso vai vir o pior. E depois vai vir o pior, pastor, porque são estágios. Já me disseram, pastor, agora vai vir o pior do pior. É tentar, é perseverar, é confiar e estar sempre esperando o melhor. É por isso que se você tem um projeto, um sonho, uma meta, se você está perseverando por algo, é bom você esperar em silêncio, não ficar contando isso para todo mundo, para que você não ouça palavras negativas, para que você não ouça coisas que venham desanimar você do seu projeto, do seu sonho, da sua meta, da sua casa própria, da sua saúde, etc, etc. Então, se você tem algo, se você deseja algo, você e Deus, em silêncio por dentro,
Tem pessoas que saem contando para todo mundo e acaba ouvindo um monte de palavra ruim, um monte de palavra negativa. E a pessoa, estou tão desanimado de novo, pastor. Persevere em silêncio. Seja qual for a meta, você e Deus aí dentro. Não fica contando para todo mundo. Eu conto para a Kátia, minha vizinha, ela falou, olha, isso aí, até a minha prima já tentou, deu tudo errado, olha, isso aí não vai dar certo para você. Olha, o fulano lá, morreu. Minha filha, quem tem isso não escapa, morre também. Então, para você não ouvir palavras desanimadoras, persevere em silêncio com esse Deus poderoso que está dentro de você. Persevere em silêncio em nome de Jesus. Essa palavra é para você que está do outro lado também. Pastor, eu conto tudo para todo mundo. Aí quando eu volto, eu já sei. Você volta arrasado, né? Principalmente com certas pessoas da sua família. Eu te entendo. Mas a partir de hoje, maturidade. A partir de hoje, fé, bom ânimo com esse conhecimento de hoje. Recebo você totalmente em fé, todos vocês, totalmente em fé, totalmente em fé. Verso 37, Hebreus 11, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, ou seja, o agir desse Deus, a resposta desse Deus, porque Ele não desampara, amém? Ele responde. Todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé. Não é pelas notícias da mídia, da televisão, fome, desemprego. Pastor, está fechando um monte de empresa aí. Está quebrando, pastor, está quebrando. O gás subiu de preço, pastor. Olha, eu fui comprar um saco de feijão, eu voltei para trás. Fui comprar um saco de... eu voltei para trás. Eu não recebo isso na tua vida. Eu recebo você comendo do bom e do melhor, como diz a palavra, desfrutando do melhor dessa terra. Pastor, eu olho para as coisas e digo para mim mesmo, se eu nunca vou comprar, isso eu não posso, eu não vou ter, eu dou tapa até no meu filho, isso a gente nunca vai ter. Para com isso. Você é um abençoado de Deus. E eu recebo a tua vida saindo dessa miséria, do dinheiro nunca dá para nada, e tudo sempre pouco, e nunca dá para nada, e sempre pouco, e nunca dá para nada, e sempre pouco, e nunca dá para nada, e sempre pouco, isso acabando, em nome do Senhor Jesus. Abundância, prosperidade, a palavra de Deus ainda tem autoridade, ainda tem poder. Ele diz que Ele é o nosso pastor, o bom pastor, e que há pastos verdejantes para nós. Isso é prosperidade. E que há livramento quando você está no vale da sombra da morte. É o meu caso, pastor. Eu estou entre a vida e a morte. Então você vai sair dessa reinando em vida. Em nome de Jesus, você vai sair reinando em vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor, eu não acredito mais nisso. Pois eu creio. Eu acredito que a palavra de Deus tem autoridade. E nada vai me faltar. E não tem me faltado. A esse aqui, pastor Sandro, nada tem me faltado. E aos que estão aqui também. Nada tem me faltado. Eu sou um abençoado em prosperidade. Porque a palavra de Deus, que diz que o Senhor meu pastor e nada me faltará, é para as ovelhas. E antes de ser pastor, eu sou ovelha também. Essa palavra também é para mim. Louvado seja. Ele não tem me desamparado. Deus tem sido fiel. E a vocês que estão aqui perseverando também, trilhando a senda da vida, sem olhar para os lados, sem olhar para aquele que fica revoltado, reclamando, ou fazendo picuinhas bíblicas. Eu quero glorificar a Deus, eu quero amar a Deus. A minha missão aqui, repito, e vou sempre repetir em todas as minhas reuniões, a minha missão aqui é fazer um povo para Deus, não é para mim, é para Deus. Porque aonde quer que você esteja, você vai estar nessa fé, nessa certeza, porque é um povo para Deus, não é um povo para mim.
Tem pastores aí preocupados em fazer um povo para ele. A gente vê isso pela internet. A preocupação dele em compartilhar, em as pessoas estarem curtindo, escrevendo e fazendo. Eu já estou em outra glória. Louvado seja. As nossas mensagens estão na internet. Se os abençoados vão ouvir, amém. Se não vão ouvir, amém do mesmo jeito, está no controle de Deus. Se vai escrever, se vai curtir, amém. Se não vai, amém do mesmo jeito. Eu estou em outra glória, porque eu não estou aqui com a missão de fazer um povo para mim. Eu estou aqui com a missão de fazer um povo para Deus. Para Deus. Então, eu estou em outra glória. Eu já saí dessa preocupação há muito tempo. Estou reinando em vida. Porque não é Deus que precisa do homem, é o homem que necessita de Deus. Então quem quer, vai atrás. Quem quer, busca. Onde que está a mensagem desse pastor? Eu quero ouvir mais. Porque ele tem sido um instrumento de Deus. Louvado seja. A minha missão é fazer um povo para Deus. Porque a partir do momento que eu tenho a preocupação de fazer um povo para mim, eu estou criando idolatria. Eu estou deixando de adorar a Deus para passar a me adorar. Eu estou trocando Deus por mim. E eu não posso fazer isso. Aqui é sempre Deus. Em nome de Jesus. Um povo para Ele. Que o adore, que o ame, que persevere. Que esteja nessa perseverança. Porque aqui diz, Hebreus 10, como a gente leu agora, que o perseverante é possuidor, e que aquele que está na fé, não vive pelas notícias ruins, negativas que estão aí na mídia, na TV, em nome de Jesus. Seguindo, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Grife. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Perdição, o que isso significa, pastor? É você deixar a graça de Deus e situar a sua vida em outras coisas, em outras crenças. Situar a sua vida para o sistema religioso, para a fé dos homens. Como é a fé dos homens? Algo para pegar, para tocar, para levar para casa, algo para você tomar, a água benta, a água santa. O sistema é tão astuto, em vez da gente falar água ungida, vamos falar água benta, para a gente também atrair os católicos, para fazer parte da nossa corrente, para estarem aqui. E uma vez ali, eles usam o nome de Deus para explorar o rebanho, para tirar tudo o que eles têm. Então por isso que eles mudam o termo. Não vamos falar água ungida não, vamos mudar, água benta. Aí o católico vai ouvir, o espírito, água benta, vou lá. E uma vez lá dentro, eles tiram a lã da ovelha, arranca tudo. É por isso que as ovelhas estão sofrendo aí. Sofrendo e muito, por causa dessa idolatria de objetos. Essa é a fé do homem, a fé do homem. E a fé de Deus? É essa aqui, que nós estamos lendo, essa aqui que nós estamos aprendendo. Como diz o capítulo 11, verso 1. Vamos seguir. Isso aqui é uma carta. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu recebo, você cometa. Amém? Eu recebo, você cometa. Eu recebo você tendo certeza. Qual é a coisa que você mais deseja? Olhe para mim. Qual é a coisa que você mais deseja? Pense agora. Visualize ela no seu pensamento. Isso, visualize agora. Pense. Você que está aí do outro lado. O que é que você mais deseja? Visualize no seu pensamento. E declare, eu recebo a existência. Eu tenho certeza que vai acontecer. Deus existe, Deus é poderoso,
Receba os anjos que estão ao meu redor ministrando ao meu favor, em nome do Senhor Jesus. Em favor dessa meta, ministrando e trazendo a existência. Diga graças a Deus. Amém. Certeza. O capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza. Eu tenho que ter certeza. Certeza, isso vai dar certo, isso vai acontecer. Pastor do céu, o senhor falando de certeza, falando de eu pensar em algo que eu quero, que eu muito desejo, mas tem tanta gente com inveja da minha vida, das minhas coisas. O senhor não tem ideia, pastor. Tem muita gente com ciúme da minha vida, ciúme do meu casamento, da minha família, das coisas que eu tenho, do emprego que eu tenho. É só eu comprar uma coisa que a inveja, sabe, pastor, ela aparece diante de mim. Tem gente na minha família que tem inveja de mim, ciúme de mim. E você sabe que esse ciúme gera um ódio, né? Gera um sentimento ruim. Algo pior depois. Os irmãos de José também tinham ciúme, também tinham inveja de José. Mas Deus era com ele. E aquele ciúme, aquela inveja, aquele mal nunca prevaleceu contra José. Você que está servindo a Deus, abençoado, se alimentando da mesa desse Deus, receba, Deus será com você. E esse ciúme, essa inveja, esse mal, essa obra da carne nunca vai prevalecer contra você. Amém. Pastor, aquela prima que eu tenho, ela tem tanta inveja de mim, que ela não consegue nem olhar para mim. Ela já falou para uma outra parente que me odeia. Os irmãos de José também tinham raiva dele, mas esse mal nunca prevaleceu contra ele. Você já parou para pensar nisso? Mas pastor, eles jogaram José lá no buraco, e Deus depois tirou. Mas depois ele foi vendido como escravo, e depois Deus tirou ele da escravidão. Mas ele passou um período ali, pastor, sofrendo, e depois tornou governador. Então veja, a caravana foi passando. É por isso que Paulo diz: tudo nessa vida não é definitivo, é temporal, passageiro mesmo. Não é para sempre o sofrimento. Essa doença não é para sempre, esse desemprego não é para sempre, esse sofrimento na sua casa de briga, perseguição e xingamento não é para sempre. Às vezes a pessoa, por incredulidade da carne, por falta de alimento no espírito, isso aqui é para sempre. Até o vizinho falou, o médico falou, e essa situação não é para sempre, isso não é definitivo. Deus está te dando a palavra de perseverança. Amém? A palavra de Deus tem autoridade para vencer, para ir contra todos os males, em nome de Jesus. E eu estou lendo a epístola aos Hebreus, que explica o Evangelho da Graça. Porque tem homens com título de apóstolo, de bispo, seja lá o que for. Não, na graça não temos que pregar essa coisa de fé, perseverança, não. Tem que ser combate contra o sistema, que o sistema é maldição e a graça é bênção. O sistema é um monte de lobão. Temos que estar sempre brigando com eles. Não. Paulo não escreveu 14 epístolas só para isso. E outra coisa, o mesmo que escreveu 14 epístolas diz que não devemos estar julgando, que os que estão lá são todos lobos, porque um dia até você que tem título de apóstolo também estava lá. Se todos são lobos, você é um disfarçado de pele de cordeiro, em um púlpito pregando com título de apóstolo, para piorar ainda mais, porque nem existe mais esse título, porque se Paulo foi o último apóstolo, não existe um 14º, um 13º, um 15º e por aí vai. Se ele foi o último, ele foi o último. Seguindo aqui, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Foram perseverantes. A gente não vê isso na vida de muitos? O homem que orou, a mulher que orou, o outro que perseverou e teve a resposta.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? De Deus. Olha, o quanto a palavra de Deus tem autoridade, né? Poder. De maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. O que é que você mais deseja? E isso que você mais deseja você não está vendo. Mas você tem que estar crendo. Para se materializar. É o invisível que vai se tornar visível. Agora o verso 4. Olha para onde Deus vai usando a vida do apóstolo Paulo. Ele vai falar de oferta. Até para você semear, olha para mim. Até para você plantar a sua oferta, você tem que ter fé. Confiança que o que você está fazendo vai voltar muitas vezes mais para a sua vida e que não vai lhe faltar. Tem que ter fé para isso. E não é todo mundo que tem, não. Olha para onde Deus vai levar Paulo para falar da fé. Verso 4 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que quem? Do que Caim. Do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação que? De Deus. Então existe a oferta reprovada e a oferta o que? Aprovada. Aprovação de Deus quanto às suas o que? Ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, e é verdade, porque foi o melhor, e de forma espontânea, com alegria. Então, existe, com a leitura do verso 4, do capítulo 11 de Hebreus, existe a oferta reprovada e a oferta aprovada. A oferta de Caim foi uma oferta, mas foi uma oferta reprovada. A oferta de Abel foi uma oferta, mas foi uma oferta aprovada. Foi uma oferta feita espontaneamente e o melhor. Diga o melhor. Se a pessoa tem fé, confiança mesmo, ela semeia e semeia o melhor. E se você semeia o melhor aqui, essa oferta é uma oferta aprovada. Porque foi assim que Abel fez. Então, repito, existe a oferta reprovada e a oferta aprovada. Isso dá um título, uma mensagem linda. Em breve a gente vai ter. Oferta reprovada e oferta aprovada. E é a epístola que explica a graça de Deus que está nos ensinando isso. Amém. Que a oferta de Abel foi uma oferta aprovada por Deus. Escrito está, e assim eu recebo e creio. É bom falar sobre isso porque você não pode dar sem querer dar. Você não pode ofertar, realizar o seu semear aqui sem querer fazer. Tem que ser algo espontâneo. E quando fizer, tem que ser o melhor. Eu recebo o bolso de muita gente e de quem está me ouvindo agora se convertendo. Porque você que está do outro lado, meu irmão, você pode ser um semeador nessa graça. Você só não é se você não quer. Se a avareza está ativada em você. Porque ofertar é um dom do Espírito. Porque isso tem que ser feito por amor. O amor é um fruto do Espírito ou da carne? Do Espírito. E se a Bíblia ensina que nós temos que semear por amor, então ofertar é algo do Espírito, não é da carne. Na carne há o que? Avareza, ganância. Ela fala para você estar sempre retendo, guardando, e nunca estender a mão para ninguém, ajudar ninguém. Essa é a carne. E o Espírito ensina que você tem que ser generoso, que você deve amar o seu próximo, trabalhar pelo bem dos outros, estender a mão, ter amor à obra da graça de Deus, e etc, etc. Verso 5, Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver o que? A morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação,
obteve testemunho de haver agradado a quem? A Deus. Enoque andava em tamanha comunhão com Deus, ele gostava tanto do ensino de Deus, que ele foi levado sem ver a morte. Depois leia Gênesis, capítulo 5, do verso 21 ao 24, coloca aqui rapidamente no telão, para os irmãos que estão aqui, visualizar por favor. Olha aqui, ó, Gênesis. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, é isso mesmo? Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, por conta da sua comunhão. Foi levado sem ver a morte. Escrito está, e eu creio. Ah, mas o teólogo, o apóstolo, o fulano, o estudioso falou que não é bem assim. Problema dele. Por causa desses homens na internet, tem muita gente ficando descrente da Bíblia. Pessoas que não oram mais, não louvam mais, não congregam mais, não semeiam mais, porque eles ensinam que não é mais para fazer nada disso. Se não é para fazer mais nada disso, meu Deus do céu, o que é que resta para uma ovelha fazer? Mais nada. Não é para louvar, não é para semear, não é para congregar, é só para ficar em casa. Muito bonito. São pedras de tropeço, esses homens da internet, pedras de tropeço na vida de muitas pessoas, e fica aí um povo frio, agredindo o sistema. É tudo lobo, são lobão, tem que morrer, aquele bispo tem que morrer, aquele pastor também, se passa uma carreta, eu acelerava mesmo. Só piora o coração das pessoas. São pedras de tropeço. Eles estão na internet para colocar ódio, semear ódio no coração das pessoas. Eu recebo você se dando conta disso, meu irmão. Tem muito homem com título de apóstolo semeando ódio no coração das pessoas. Você olha para um pastor do sistema, já olha com aquele sentimento de ira. É como lá o pastor falou. Olha lá, é o lobo, desgraçado, sistema religioso maldito. A Bíblia diz que a lei é maldição, mas depois não diz que você tem que estar tacando pedra, atirando, desejando a morte de seu ninguém. Porque não sabemos quem é e quem não é. Lembre-se, você que está me ouvindo aí do outro lado, um dia você esteve no sistema, hein? Não julgue, porque se todos que estão lá são lobos, então você é um. Você não estava lá? Ai, pastor, onde eu escondo a minha cara? Procura qualquer lugar e coloca ela aí. Seguindo, verso agora uma vez mais, número 5, Hebreus 11. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6. De fato, isso é muito importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Está descrito aqui, é impossível. Sem fé, meus irmãos, olhe para mim, é impossível você agradar a Deus. Daqui a pouco a gente prossegue. É impossível. Se você não tem confiança, fé nele, é impossível você agradar. Tem pessoas que dizem, eu creio em Deus sim, creio, mas o que crê obedece, faz a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de uma vida perfeita 100%, porque ninguém é. Eu estou falando da sua perseverança, mesmo com esse corpo de falha. Senhor, eu quero te agradar, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Essa carne milita, mas eu quero, Senhor, estar na tua vontade. Eu estou falando de perseverança, estou falando de confiança. É disso que nós estamos recebendo hoje. E há muitas pessoas que dizem que crê, mas não faz a vontade de Deus. Não tem perseverança. Tenta uma vez, depois desiste. Ora uma vez, depois não quer orar mais. Ele já sabe que eu estou precisando, mas mesmo assim, ele usou o seu filho Jesus. Fala para o meu povo, está sempre batendo na porta.
Não é isto que está escrito? Batei e abre-se-vos-á. Tem que estar batendo. A sua perseverança sempre, e esperando sempre o quê? E esperando sempre o quê? O melhor. Diga, esperando sempre o melhor. Sempre o melhor, em nome de Jesus. Então uma pessoa que crê, ela obedece. É alguém firme na caminhada, meus irmãos. Congrega, semeia, louva, tem uma vida de oração. Fala com os irmãos na igreja. Não é cara fechada não, não é tromba de elefante não. Fala, tem idioma na boca. Há uma confissão sempre na boca desse abençoado. Bom dia, pedra viva, mais que vencedor. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Sem saber como é que ele vai ser, como nós aprendemos na reunião anterior. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mesmo sem saber como que vai ser esse dia, mas já creio que vai ser o melhor. Amém. Isto é fé, abençoados. Isto é crer. Falar para o seu irmão do Evangelho. Se você está trabalhando para o bem de alguém, Deus também vai trabalhar para o seu bem. Você que evangeliza, você que compartilha a palavra, leva o amor da graça de Deus para alguém. Pastor, eu estou trabalhando pelo bem de alguém. Deus também vai trabalhar pelo seu bem. E eu recebo você nesse entendimento, em nome de Jesus. Seguindo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Eu creio. E que se torna recompensador dos que o buscam. Você recebe essa palavra? Paulo está pregando para uma igreja. E o que é que ele diz aqui? Traduzindo, nem todos que vêm, nem todos que se aproximam, crê. Para Paulo estar falando assim, amando de Deus, olha, é bom que aquele que se aproxima crê que Deus existe. Então tinha pessoas na igreja que não cria. Então isso me ensina, a mim, a você e a todos que estão me ouvindo, que nem todo mundo que congrega crê. Nem todo mundo que lê a Bíblia, ou diz Senhor, Senhor, ela crê em Deus. Às vezes, é da boca para fora. Mas será mesmo? Recebo. Mas será mesmo que eu vou ficar curado, meu Deus? Eu ainda estou sentindo. Mas o justo não vive pela fé? Eu posso estar sentindo, mas eu me recebo em saúde perfeita. E eu recebo que isso vai passar. Isto é fé. Não é por vista. Fé, crer, não é para ver. Eu tenho que ver, pastor. Então você é Tomé. Então, você é do sistema. Você é daquele que tem que tocar, pegar. Você quer um manto, você quer uma rosa, entendi. Você quer uma água benta, né? Então é do outro lado da rua. Atravessa a rua, são 2 pistas. Lá tem. Aqui o justo vive pela fé. Aqui o justo não abandona a confiança, porque a carne vai falar para você desistir. Aí o justo não vou desistir. Se você quer algo para... Não, pastor, se Deus realmente é comigo, eu quero... Não, Ele vai se mostrar. Mas já viva o agradecimento, a fé antes. Em nome de Jesus. Isto é fé. Mas eu quero tocar. Então, repito, atravessa a rua, é do outro lado. Tem uma do lado aqui também. Tem outra lá para riba. Subindo e descendo tem um monte. E eu estou no meio dessa turma toda aqui. É um monte de bandeira vermelha e uma azul. Fazendo assim, ó. Eu sou da fé. Eu não preciso de algo para tocar, para levar para casa, para tocar, para beber. Eu creio em Deus. Fé é crer em Deus, crer que Ele existe. Deus existe, ponto final. Deus existe. Esse é o ensinamento da graça de Deus, que é uma das coisas mais lindas sobre a terra. Você tem que ter confiança mesmo em Deus. Crer na palavra que está na Bíblia. Você quer viver bem? Quantos querem viver bem aqui? Diga amém. Então, receba, aceite o ensinamento de hoje. Considere, é isso mesmo. Esse é o caminho. É Paulo que está ensinando a mão de Deus, isso é graça. Em nome de Jesus. Verso 7, Hebreus 11.
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a quem? A Deus. Temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Estou precisando de justiça na minha vida, através da fé ela vem. Noé tinha consideração a palavra de quem? De Deus. Já as outras pessoas na sua época não faziam caso de Deus, vivia apartado de Deus, na maldade, na malícia da carne. É só você pegar a história lá atrás que você vai ver isso. Ele lá com a bandeirinha azul e todos com a bandeira vermelha. Eu quero saber de Deus, vai para lá, ô capeta. Vai para lá, ô coisa. Me deixa em paz. Enquanto o povo estava ali na maldade, na carne, ele era temente a quem? A Deus. A Deus abençoado. Não é porque a maioria está seguindo um lado que Noé se deixou se levar. Ele continuou firme em Deus. Noé não se deixou corromper. Tem tanta gente no sistema. Às vezes eu paro para pensar, pastor, tem tanta gente do outro lado e só eu aqui. Mas só que aquela quantidade que está do outro lado, essa muita gente que às vezes você pensa, está contrário a Deus. E eu não posso viver contrário a Deus. Eu não sigo pessoas, eu sigo a Deus. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da paz, da saúde, da prosperidade. É você não olhar. Noé poderia pensar, mas peraí, a maioria está para lá. Ele poderia se corromper, né? E eu preparar uma arca, isso é coisa de gente louca, maluca, já estão me chamando de maluco. Ô, seu maluco! Não, mas vai vir um dilúvio aí, ó, vai levar todo mundo. Vem, gente, vamos ter olhos voltados para Deus, se arrependam. Tenham comunhão, temor, respeito a Deus. Vai acontecer algo. Ele falou para mim, seu maluco, vai para lá. Tem pessoas, quando você fala abençoado, pedra viva, o mal está destruído, você é um sal, sai para lá, falso profeta, você está lendo a Bíblia toda errada, sai de perto de mim, aquela tua igreja lá não presta. Fariseu, quando na verdade a verdade está nos seus lábios, a palavra da verdade está na tua boca. Mas o apóstolo Pedro, usado por Deus, diz na sua epístola: quando alguém chamar de falso, de mentiroso, sendo você verdadeiro, não se importe com isso. Continue com as suas honras devidas a Cristo, a Deus. Não se importe com isso. Continue com as suas honras devidas ao Senhor. Você que está do outro lado, pastor, me chamam de tanta coisa, fariseu, falso profeta. Que história é essa que você já é abençoado e que não precisa pegar o óleo, que não precisa tomar água benta? Não, tem que tomar água benta sim. Inclusive eu separei um pouquinho aqui para o pastor Santo também tomar. Sai para lá, ô boi. Sai para lá, ô boi. Eu quero não, já tem água aqui para me beber. Sou um abençoado em nome de Jesus. Seguindo Hebreus capítulo 11, agora verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, desobedeceu? Não, quando chamado, obedeceu. Foi Jesus que falou que existem os chamados e os escolhidos, e que muitos são chamados e que os poucos são os escolhidos. Não é verdade, meus irmãos? Pastor, por que poucos são os escolhidos? Porque nem todo mundo quer ter compromisso com Deus. Porque não são todos que querem abandonar as suas ideias, seus pensamentos, a sua opinião, os seus vícios, as suas mágoas. Não é todo mundo que quer largar para viver uma vida em graça. Muitas pessoas já adentraram aqui. Olha, você é um abençoado, pedra viva. Mas o meu cigarro eu não deixo, mas a minha bebida eu não largo mão. O adultério nem tão pouco, porque eu estou muito bem com as minhas duas. Eu não vou abandonar a maconha de jeito maneira. Eu achei tudo muito bonito, mas eu vou continuar na carne. São pessoas infelizes, frustradas, deprimidas, doentes. Porque quem está na carne adquire sofrimento.
E quem está no Espírito, vida e paz. Romanos capítulo 8. Parece que elas estão se dando bem. Olha lá, o fulano bebe, fuma, é adultério, é isso, vive maldizendo a vida do outro, praguejando a vida do outro, e tem casa, e tem carro. Você não está debaixo daquele teto, você não sabe o inferno que é aquilo lá. Se você que está trilhando a senda da vida já é uma luta, perdão da palavra, danada, imagina quem não está. Parece que estão se dando bem, mas não é feliz não. Tire pelos seus que não têm comunhão com o Senhor. A vida é toda enrolada, toda atrapalhada. Vive o tempo todo pedindo dinheiro emprestado para você. Vive o tempo todo em dívida. Vive o tempo todo cheio de problema e cheio de problema. Quando compra uma coisa quebra. Se compra um carro bate. E se compra roda. É tanta coisa que acontece, meus irmãos. E que você fica... Só falta agora o céu desabar em cima de você, porque a desgraça já está feita aí em tanta coisa. É a vida de quem não tem compromisso, porque a carne é inimiga de quem? De Deus. Quem está na carne não é feliz. Pode tirar foto, colocar no Instagram, pode colocar no Facebook, pode rir à vontade. A foto, essas coisas enganam muito, que a pessoa pode tirar sorrindo e por dentro está chorando. A pessoa pode estar fazendo pose. Estou aqui. E em casa, com o marido, misericórdia. Lágrimas de sangue, como diz o outro. É um sofrimento atrás do outro. Não se iluda com essa coisa de fotografia. Nossa, como fulano, que não vai à igreja, que não congrega. Como é feliz. Quantos artistas aí estão se revelando pessoas deprimidas. De uns tempos para cá, muitos cantores, atores, que você nem sabia, que agora estão dando entrevista, que são deprimidos, que são viciados, que buscaram na bebida, achando que ia encontrar uma paz e não encontraram. A vida está cada vez pior. Até padre também, em depressão, tomando medicamento controlado. Isso tem passado na mídia aí, como diz o outro, baseada. Só você que não vê isso, declaro olhos iluminados aí na tua vida. Vida com Deus, amém? Então, Abraão, pela fé, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso é fé, hein? Ele poderia perguntar a Deus, mas aonde é? Me explica direito, que eu vou estar saindo daqui, vai ter comida no caminho, vai ter sustento, vai ter água, vai ter pão, tem roupa. Olha, o senhor sabe, né? O pessoal que está comigo não perguntou nada. Ele obedeceu. E Deus desamparou? Não. Isso que coisa linda, né? Deus é muito fiel, abençoado. Ele é muito fiel. Meu Deus do céu. Ele faz o convite. Quando você aceita o convite, olhe para mim. Deus faz o convite. Se você permanece, aceita o convite, aceita a palavra, e não desiste, e dá lugar aos pensamentos de Deus, você é um chamado que foi o quê? Escolhido. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tem aquele chamado que recebe o convite, não, eu não quero não, eu vou continuar aqui fumando uma, e hoje eu estou doidão mesmo, é que não dá mesmo para ir para a igreja, eu estou doido meu, eu cheirei tanto que, quem é esse pastor? Estou vendo 5 na minha frente. Mas aquele que permanece, recebe, esse foi chamado, e é um escolhido, graças a Deus, que coisa boa, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Deus, né? Por isso também, de um,
aliás, já amortecido, você entende o que é, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, até aqui. Então, pela fé, Abraão, Noé, Enoque e tantos outros, Abel, Moisés, vai contando aqui, todos pela fé obtiveram o cumprimento de muitas coisas em sua vida. Eles não chegaram a desfrutar desse momento que nós estamos aqui, conhecimento de graça, a aliança estabelecida, mas foram bem-aventurados no temor que tiveram a Deus. E é nesse ponto que Deus quer nessa manhã que você compreenda, que você esteja totalmente em fé, totalmente em perseverança. Eu desejo a todos vocês um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que você aplique na sua vida tudo isso aqui que Papai Deus ensinou para você, tudo que Ele colocou na nossa mesa hoje para a gente comer. Creia, Deus existe. Creia, Deus é poderoso. É importante que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe, e Ele fará o que Ele promete. E eu creio que enquanto estamos aqui, nesse momento de comunhão, está acontecendo uma ministração angelical maravilhosa nas áreas da sua vida, e esse Deus também na tua saúde, em nome de Jesus. Você que está do outro lado, receba também, e declaro você tendo hoje o melhor dia da sua vida, porque você é um abençoado e um filho amado de Deus. E até a próxima reunião, em o nome do Senhor Jesus. Declaro todos totalmente em fé, e receba, o tempo de milagres não acabou. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.